sua Bíblia comigo. 1 João capítulo 4, verso 7. 1 João capítulo 4, verso 7. Nós estamos numa série de mensagens, Alain, falando sobre amor. Eu sei que esse assunto parece ser um assunto tão trivial, cotidiano, superficial, mas a questão não é o quanto nós conhecemos do assunto, mas principalmente o quanto nós aplicamos isso. Então, semana passada nós começamos, Rafael, essa série de mensagens, entendendo, de fato o que é o amor, o papel do amor, e muitas vezes o quanto tem sido difícil vivermos aquilo que a Bíblia nos ensina, Joelma, sobre amar o próximo. Jesus diz, como a ti mesmo. E nós entendemos que o amor bíblico, aquilo que é apresentado nas Escrituras, às vezes está longe daquilo que nós estamos vivendo. 1 Coríntios 13, que foi a base do que nós compartilhamos semana passada, Paulo diz que o amor, ele não é irritado, o amor é paciente, o amor não é injusto, o amor só vive na verdade, e às vezes não é isso que nós estamos aplicando. Então eu tenho certeza que a mensagem da semana passada ela ministrou o coração de muitos, nos confrontou demais. Se você não pôde estar conosco, eu indico que você na página do YouTube encontre essa mensagem, já está lá, vale muito a pena você assistir. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que Deus vem ministrar sobre a importância de aprender a amar. 1 João capítulo 4, verso 7 diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de... Quem ama é nascido de Deus e quem conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, perdão. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora vai ao verso 20 do mesmo capítulo, por gentileza. No verso 20 ele continua dizendo: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se amamos o nosso irmão, se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça aí no seu lugar, peça que Deus ministre você. Obrigado, Jesus, por podermos cultuar ao Senhor. Obrigado por ver alguns rostos que eu estava com muita saudade, Deus, de encontrar neste lugar. Eu fico feliz porque é o Senhor respondendo às nossas orações, é o Senhor os trazendo, e que essa palavra ela venha ministrar a vida, o coração de cada pessoa. Que não seja apenas um confronto onde nos sentimos violados pelo confronto, não, mas que este, Senhor, seja um conselho, uma direção onde possamos aplicar a Tua palavra e possamos viver a palavra do Senhor. É a minha oração em nome do Teu Filho Jesus. E aquele que concorda, diga: muito obrigado, Clay, Deus abençoe. Essa série de mensagens serão 3 semanas, hoje é a segunda, semana que vem nós encerramos a série e começamos outra, na sequência. Ela tem o objetivo de nos fazer entender, como falei, a importância do amor e como viver, como aplicar o amor. Amor é uma coisa que nós hoje temos como politicamente correto, Karine, mas normalmente algumas pessoas têm dificuldade de entender como aplicá-lo. Como eu fiz um resumo da semana passada, Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele vem falar da importância do amor. Ele vem nos ensinar como amar. É interessante que ele diz assim: Gabriel, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, seja um poliglota na terra e tenha o conhecimento, a compreensão da comunicação do céu, ele diz: sem amor nada disso me adianta. Ele diz: ainda que eu tenha o conhecimento de todos os mistérios, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ou seja, ser boca de Deus na terra, sem o amor nada disso me adianta. Ele diz: ainda que eu entregue tudo o que eu tenho aos necessitados, fique pobre, ajude, seja liberal e coloque até o meu próprio corpo a ser queimado, ele diz: sem amor nada disso me vale. E ele vem dizer então o que é o amor. 1 Coríntios 13, só para a gente poder lembrar, ele diz no verso 4: o amor é paciente. E nós entendemos que quando falta paciência, talvez nós estamos deixando de comunicar o que é o amor. Ele diz: o amor não é ciumento, o amor não é orgulhoso, presunçoso, acha que só ele tem razão. O amor não é grosseiro. E às vezes nós começamos a entender, quando lemos esse texto, que dizemos que amamos o filho, dizemos que amamos o esposo, a esposa, dizemos que amamos as pessoas, mas as nossas atitudes elas não são condizentes
com aquilo que dizemos, porque nós falamos de amar e não somos amorosos. Nós falamos desse sentimento, mas não aplicamos. Quando somos grosseiros, explosivos, nós estamos deixando de lado o que a palavra do Senhor fala que é o amor. Ele continua dizendo: aquele que ama não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira. O amor não é irritável. Às vezes nos irritamos com coisas tão banais, nos estressamos com coisas tão tolas, e não entendemos, Paulo, por que temos tantos conflitos relacionais. Por que a nossa casa parece uma casa de contendas? Porque nós não aplicamos o amor. O maior erro, Fábio, que muitas pessoas têm cometido quando se fala desse sentimento dentro de um relacionamento, Elvis, é esperar que alguém dentro de casa faça e ele não começa a fazer. O maior erro é você entrar, por exemplo, num casamento esperando ser feliz. Não. Nós entramos no matrimônio esperando fazer feliz. O maior erro é você sempre ficar esperando nos outros que as pessoas demonstrem. É muito comum você encontrar pais que estão reclamando de como seus filhos lhe tratam, mas ele nunca ensinou para que fosse tratado de forma diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Nós falamos tanto sobre amor, Adilson, e hoje eu errei, acertei, não errei. Falamos tanto sobre amor, Adilson, tanto. Lemos sobre amor, escrevemos sobre amor, colocamos frases de impacto nas redes sociais sobre amor, mas às vezes nós não vivemos o que de fato é o amor. E quando existe a ausência do amor, quando ele falta, tudo é comprometido. Então essa série de mensagens foi conduzida pelo Espírito Santo para nós conversarmos sobre isso, Vanessa, nos provocar sobre esta avaliação. Ela tem um objetivo, sim, de trazer um confronto pessoal e íntimo para cada homem e mulher que entrou aqui. Não é para nós ficarmos, Eric, cutucando quem está do lado, o marido, a esposa, os filhos, e dizer: está vendo? Está faltando isso. Não adianta isso. É Deus trazendo um confronto individual e pessoal para que nós possamos tomar as posições necessárias e possamos mudar. Amém, queridos? Primeiro ponto de hoje que eu quero chamar a sua atenção é quando o João ele diz no verso 4 que nós lemos, no verso 7 que nós lemos: amados, continuemos a amar uns aos outros. Ele não fala que nós devemos continuar amando aqueles que nos amam. Ele diz que nós devemos amar outros, ou seja, todo mundo que está próximo. E talvez esse seja um ponto que tem sido muito difícil de se aplicar. Nós temos facilidade de desenvolver rancor, ódio, raiva, ira. Imagine uma cena comigo. Você está no shopping, deu 5 voltas no estacionamento e não conseguiu uma vaga. E de repente, quando você está no meio do espaço, você vê um carro acendendo a luz, que foi liberado o alarme. E alguém entra no carro e você olha para ele e diz: estou saindo. Então você liga o seu pisca-alerta e fica esperando aquela pessoa sair. Enquanto você espera, você já é habituado, quase um vício. Você pega o seu celular para dar uma olhada se alguém mandou uma mensagem. E quando você olha para o celular, de repente um endemoniado coloca o carro na sua vaga. Já acabou o amor aqui. Qual é o sentimento que você tem? Oh, meu amigo, você deve estar com mais pressa do que eu. Jesus te abençoe. Você faz isso? Faz? Não, meu irmão. A sua vontade é descer do carro, dar 3 murros na cara dele, arrastar a cara dele no asfalto, chutar a boca do estômago e falar: agora fica com a vaga, miserável. Pastor, eu acho que você está falando de você e não de mim. Mais ou menos. Ei, nós falamos de amor, mas vivemos pouco. Pastor, mas isso não é amar. Eu sei que não é amar, né? E é difícil amar talvez aquele que, né, entra na vaga que é sua. É até uma questão de falta de respeito, eu compreendo isso. Mas se nós temos uma facilidade em nos irar com uma pessoa que cometeu um erro como esse, de nos indignar, e viajamos na maionese ao nível de querer espancar, porque eu tenho certeza que algumas pessoas já devem ter enfrentado isso, é porque nós temos muito mais facilidade com o ódio, com a raiva, do que com o amor. E olha o que João fala sobre o amor. João ele diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus, e ele conhece Deus.
Se nós temos mais facilidade para o ódio, para o rancor, se nós temos mais facilidade a desenvolvermos a ira, a irritabilidade, significa que nós estamos com alguma dificuldade na relação, na conexão com o próprio Deus, porque Deus, ele não tem amor, ele é o amor. Posso ouvir um glória a Deus por isso? E eu não estou dizendo que você deve, é muito difícil você aceitar, aplaudir essa pessoa, descer e falar, cara, obrigado por você me dar mais 2 voltas no mercado. Não é isso, mas se nós perdemos a nossa paz, a nossa paciência com situações como essa, significa que nós estamos longe de Deus de alguma forma. Agora o problema não está quando você se irrita com uma pessoa de fora que faz algo que não deveria ter feito, falta de com respeito com você. O problema é que nós muitas vezes estamos tendo esses pensamentos de querer arrastar o rosto de alguém no asfalto dentro de casa. A gente fica imaginando como matar, escondendo a bolsa e não ser preso. Não, isso não acontece aqui, né? Isso não acontece. A ira toma conta, a irritabilidade toma conta, a grosseria toma conta. E Paulo diz que esses são os sentimentos que não estão conectados ao amor. Muitas vezes nós agimos com descontrole, somos agressivos nas palavras, somos ofensivos, sabemos, e o ponto principal quando se fala do amor, depois nós vamos chegar nos de fora, mas o ponto principal quando se fala do amor, Jefinho, é o quanto nós estamos aplicando o amor dentro de casa. Quando não temos paciência com os filhos, o amor, segundo Paulo, e é Bíblia, ele está dizendo que ele está com dificuldade. Quando a nossa irritabilidade ela está descontrolada, alguma coisa está fora do comum. E como é fácil você se irritar hoje quando você está dentro de casa. E algumas pessoas, elas têm tanta facilidade de falar o que não deve ser falado. Porque quem é casado aqui, levanta a sua mão. Que Deus tenha misericórdia de ti. Não, brincadeira, vamos lá. Como é fácil nós ofendermos aquela pessoa que deveríamos derramar o nosso coração, que deveríamos amar, porque em algum momento da sua caminhada matrimonial, antes de virar matrimônio, você admirou essa pessoa, porque o casamento ele começa com o quê? Com admiração, sim ou não? É ou não é? Você viu aquele homem, você falou, meu Deus, que homem é esse? Você viu a mulher e falou, uau, que espetáculo! E depois de 20 anos você fala assim, meu Deus, que homem é esse? Você fala a mesma coisa, só a intenção agora já é diferente. Concorda comigo? Onde está aquela admiração? Onde ela foi parar? Ah, pastor, você não sabe o que ele já me fez. Você não sabe já o que eu passei na mão desse homem. Você não sabe o que essa mulher já me fez. Ei, nós precisamos viver o ministério da reconciliação, porque senão nós não vamos conseguir viver essa plenitude do processo. E sabe qual é o problema quando se fala, Maurício, de amor no relacionamento familiar, no relacionamento matrimonial? É que as pessoas, infelizmente, elas acreditam, porque um dia foi colocado um anel no dedo, foi assinado um documento, que aquele com quem ela se casou, com quem ele se casou, tem a obrigação de aceitar todas as suas grosserias, irritabilidades, suas raivas, seus rancores, e não pode falar nada. Por quê? Porque um dia disse que amava. E talvez é por conta disso que as famílias estão ficando cada dia mais disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Uma família que não funciona como deveria funcionar. E sabe qual é o problema de famílias que estão deteriorando e sendo destruídas? Dos pais, do casal. Quando o seu filho vê você sendo grosseiro com a sua esposa, quando sua filha vê você sendo roubando autoridade, desrespeitando o seu marido, você está comunicando algo que ela não deveria ser comunicada, que ele não deveria ser comunicado. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres relevantes na sociedade, quando eles forem adultos, nós precisamos ser relevantes na vida deles agora. Quem está me entendendo, diga amém. E sabe qual é a melhor forma de você comunicar isso? Amando. Eles vão aprender a agressão ou o amor. Eles vão aprender o cuidado ou a violência com os pais. O ambiente constrói. A neurociência diz que 30% de uma pessoa é de ambiente de relacionamento, 20% é genética, 50% são as escolhas baseadas nos ambientes. Então podemos dizer que 80% de uma pessoa, Cris, é construída por quê? Pelos ambientes e pelas pessoas com quem ele convive. E
E nós não estamos dando conta que o que mais está faltando dentro de casa é o amor. Pastor, como que falta o amor dentro de casa? Falta o amor dentro de casa quando nós comunicamos o amor, quando nós expressamos o amor. Vamos falar de pais e filhos. É quando o seu filho vê você sendo amoroso, amável com a sua esposa. É quando o seu filho ou a sua filha vê você sendo amoroso, amável com eles. Não adianta ser amável com eles e ser agressivo com ela. Nós vimos a situação de um médico agora, que aconteceu alguns dias atrás, passou no jornal, um médico no estado, acho que do Nordeste, que ele, médico, a gente olha e pensa assim, um médico, cara que fez medicina, trabalha com a vida, deve ser uma pessoa amável, que ama a vida, ele espancando a mulher. Vocês viram esse episódio? Dentro do elevador? Aí você vê ele abraçando o filho e esmurrando a mulher. Fala, gente. Ele acha que está comunicando alguma coisa. Não sei se vocês lembram do episódio. Se vocês não viram, infelizmente, dá uma olhadinha no YouTube. É ruim de ver, mas ele abraça o filho. Diz o advogado que ela tinha sido agressiva com o filho que é só dele e não é dela. Mas independente de qualquer situação, o que ele vai comunicar para aquele menino? Não é o que ele abraçou, é o que ele fez para ela. Então sim, nós comunicamos o amor como nós agimos. Nós comunicamos o amor quando somos presentes. Você sabia que hoje muitos adultos eles têm dificuldade com o sentimento, com o afeto, com o abraço, com relacionamentos? Por quê? Porque em algum momento ou boa parte da sua vida ele teve ausência do pai ou da mãe dentro de casa e ele não aprendeu, principalmente quando se fala de mãe, ele não aprendeu o sentimento, o afeto. A presença, Mateus, ela é fundamental. Hoje as pessoas, infelizmente, elas estão buscando ganhar para dar para os filhos, e ele quer dar o melhor videogame, ele quer dar o melhor brinquedo, ele quer dar a melhor casa, ele quer dar o melhor título do clube, mas ele está tão envolvido para ganhar que o que o filho mais precisa receber ele não dá, é a presença. Quando nós falamos de amor, nós não falamos só do exemplo, não falamos só da presença, mas quando falamos de amor agora de pais para filhos, nós falamos de limites. Hoje, infelizmente, os pais que foram viver em um ambiente restrito, um ambiente talvez agressivo, Erickson, pelo seu próprio pai, ele decidiu que ele não iria cobrar o seu filho, não iria limitar o seu filho, e ele acha que fazendo isso ele está amando. Alguns pais que diziam, Neide, eu nunca vou passar a vara no meu filho. Lá em casa a cinta nunca vai cantar. Eu nunca vou bater. E ele não entende, não estou dizendo que o limite vem só sobre isso, mas ele deixa, além de corrigir com a vara, que a Bíblia diz que a vara afasta a loucura da criança, porque eles nascem tudo doidinho. É a vara que alinha. Ele não entende a importância do limite. Quando você diz não, você está amando. Quando você diz não pode, você está amando. Quando você segura, você está amando. Quando você restringe algum tipo de relacionamento, você está amando. Quem está me entendendo, diga amém. Até porque o pai, a mãe, tem mais experiência que os filhos. Quem concorda comigo, diga amém. O objetivo deles é proteger, é proteção. Mas às vezes as pessoas não estão entendendo. E o problema não está, Ricardo, naquele pai que ele está limitando o seu limite, ele não está aplicando o seu limite porque o filho está cansado, é porque ele não quis limitar. E depois ele se arrepende. Então o amor, ele precisa estar presente em todos os nossos relacionamentos pessoais e nos de fora também. E quando nós não estamos presentes, quando nós não damos o exemplo, quando nós não aplicamos o limite, nós não estamos amando. E quando não amamos, a Bíblia diz que não somos nascidos de Deus e não conhecemos a Deus. Então o amor não está apenas nas palavras doces. O amor não está apenas nas declarações. O amor está principalmente em estar perto. Quem está me entendendo, diga amém. Porém, falar de amor, João também diz no verso 20 que tem a ver com os que estão fora. E aqui na minha avaliação, talvez seja a situação mais difícil, Juninho. Ele diz assim: se alguém afirma que ama a Deus, mas odeia o irmão, ele é mentiroso. Ele está dizendo que se você diz que ama a Deus, está falando de crente, não está falando de gente que está lá fora não, está falando de crente, Cícero. Mas tem alguém que você odeia, tem alguém que você tem dificuldade de se relacionar,
Tem alguém que quando você chega na igreja, vê que ele está num canto, você senta no outro e está orando para ele ir embora. Tem alguém na sua família que você já não frequenta mais as festas de família porque ele está lá. Tem alguém que você acorda e dorme odiando, magoado, rancoroso. A Bíblia diz: você é mentiroso se você diz que ama a Deus. Ele diz: tem algum problema aí. Porque quando nós falamos de amor, o contrário do amor é o ódio. E se Deus é amor e o contrário, eu não posso dizer que tem, nunca vou dizer que tem o mesmo poder, mas o contrário de Deus é o mal, é o inferno, é o diabo, é os demônios. Se o contrário de amor é o ódio e o contrário de Deus é o mal, então quando eu odeio, eu trago quem? Quem? Então quando Deus fala, ame, inclusive aquele que te fez mal, não é que Deus quer te obrigar a fazer algo que você não quer fazer. É porque Ele está te protegendo para que você não viva o mal em você. E aí eu aprendi uma coisa, Júnior, que é fundamental. Quando nós falamos de perdão, que tem a ver, está diretamente ligado, nós precisamos entender que há uma diferença entre, César, amar, gostar e conviver. São três coisas distintas. Você pode amar uma pessoa, mas não precisa conviver com ela. Quem está me entendendo, diga amém. E para amar essa pessoa que talvez te fez mal, é necessário perdoar. E a Bíblia fala de 3 pecados que não terão perdão. Pastor, tem algum pecado que Deus não perdoa? A Bíblia diz que tem 3. Se você quer anotar, anota lá. 3 pecados que Deus não perdoa. O primeiro deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse que esse pecado não tem perdão. Pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo, aos demônios, algo que é o Espírito Santo que está fazendo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado, Jesus diz, esse pecado não tem perdão. Segundo pecado que não tem perdão, apostasia. Hebreus 6,4. Porque é... O que é a palavra depois do é ali? Meu Deus do céu, que é... Ele está dizendo que é impossível, preste atenção, que o autor de Hebreus está falando que é impossível algo para aquele que a Bíblia deixa bem claro que todas as coisas são possíveis. Ele diz, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a palavra de Deus, os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificaram o Filho de Deus que expõe ao vulpério. O que ele está dizendo? É impossível aquele que já participou da luz, que foi salvo, que experimentou dos dons, que foi usado por Deus, quando ele cai, ele voltar. Então a apostasia é outro pecado que é impossível, ou seja, que não será perdoado. Mas eu não quero me ater a esse, eu quero me ater ao terceiro. E qual é o terceiro pecado que não é perdoado? Aquele que não perdoa. Jesus diz, aquele que não perdoa não será, porque com a mesma medida que você perdoa, você será perdoado. Então quando João, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Na verdade ele está nos protegendo, porque se você odeia significa que você não perdoa, e se você não está perdoando, significa que você está rejeitando o perdão de Deus. E não é que Deus não perdoa porque Ele não quer, é porque você está colocando um bloqueio dizendo assim, eu não quero que o Senhor me perdoe, porque eu não vou perdoar. E talvez esse seja o ponto que mais tem comprometido a vida espiritual, o relacionamento de pessoas aqui com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então o amor e o perdão estão diretamente ligados. Aprender a amar não é aprender a amar apenas os que estão em casa, aprender a amar gerando exemplo, aprender a amar com a presença, aprender a amar com o limite, mas aprender a amar é os que estão fora, e principalmente aqueles que nos fizeram mal. Agora parte comigo, por gentileza, para o Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 43. E aqui, meu irmão, é aquela lapada, é aquele texto que a gente não queria abrir, é aquele que a gente não quer ler, mas que Deus faz a gente ler, porque Ele quer, Claudinha, ministrar o nosso coração. Olha o que ele diz. Vocês ouviram o que foi dito? Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus... Quem?
nessa hora que a gente quer fechar a Bíblia. Ele diz: ame os seus inimigos. E não só amem, mas ele diz: orem por quem os... A gente ora pelos que perseguem. A gente ora. Mata ele, Jeová. Queima. Visita ele com teu fogo. Incendeia que não sobre nada. E tem uns crentes que oram mesmo, irmão. Deus, o Senhor é a minha justiça. Vai na frente, despedaça com a sua espada, manda seus anjos guerreiros, que chute pelo menos a boca do estômago dele. Não, ele diz: ame. E eu vou dizer para vocês, isso é complicado, é difícil. Mas quando Deus fala ame os seus inimigos, é para que você aprenda, antes de desenvolver o amor, o perdão. Porque se você não perdoar o seu inimigo, entenda, perdoar não é conviver. Perdoar é você liberar ele. Amar não é conviver. Amar é você tirar esse peso que você está carregando muitas vezes nas suas costas. Eu não lembro onde eu ouvi uma vez alguém dizendo: por que é mais fácil perdoar? Ele diz: porque quando você perdoa só uma vez. Mas quando você odeia, você tem que odiar todos os dias. Porque você acorda odiando e dorme odiando. Chama-se ressentimento. Sentir o que você já sentiu. Quem está me entendendo, diga amém. É por isso que aqui o próprio Jesus está dizendo: ame. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Agora continua o verso 45. Pois desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons. Você fala: mas não é justo eu ter que amar o inimigo. Ei, sabe por que Deus te convida, ou ele te convoca, melhor dizendo, ele te provoca a amar o seu inimigo? Porque você é diferente dele. Você é diferente dele. Ele diz: porque, continue ali, porque se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos, ele está dizendo assim, até os corruptos, os mentirosos, os roubadores do dinheiro do povo fazem o mesmo. Ele está dizendo: não tem diferença nenhuma. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, Valquíria, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós recebemos a linha salvação em Cristo, quando o nosso espírito adormecido passou a ter vida, o próprio Cristo passou a habitar em nós através do Espírito Santo. Dá glória a Deus por isso. Você se tornou diferente. Amém, queridos? E se tornou diferente para fazer a diferença. É por isso que ainda em Mateus 5, se você está comigo em Mateus 5, por gentileza, volte um pouquinho, verso 13. Jesus está aqui no Sermão da Montanha falando tudo isso. E o que ele aplica aqui no Sermão da Montanha? Ele diz assim: vocês, Mateus 5, 13. Porque vocês, quem são os vocês aqui? Diga assim: eu. Ele está dizendo para os crentes, os seguidores, para os discípulos. Ele diz: porque vocês são. Mas se o sal perder o sabor, para que ele serve? Ele diz assim: Nerli, é impossível torná-lo salgado outra vez. Se o sal não faz a diferença, não traz sabor, não é diferente na comida, ele diz: não serve para mais nada. Ele continua dizendo: vocês são luz. Vocês são luz. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar para que todos a vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. É necessário que as suas obras devem brilhar. Então, se nós não amamos o inimigo, não somos diferentes de qualquer outra pessoa, inclusive daqueles que nós condenamos, que nós julgamos. Não somos diferentes. Ele diz: não, você não é diferente. Para ser diferente, precisa fazer a diferença. Por isso que ele nos chama de sal da terra, porque o sal faz a diferença na comida. Você pode ter a peça de salmão, a melhor peça de salmão, a mais espetacular. Você pode fazer ela com o melhor molho. Se não tiver só sal, ela não é perfeita. Concorda comigo? Sim ou não? Ou vamos falar de uma picanha? Ah, Jesus, essa hora, pastor, não. O Alan falou: não, agora eu vou embora. Eu não é.
Fala de uma picanha. Você pega aquela picanha, meu irmão, que você não precisa comer toda a capa de gordura, mas a gordura faz a diferença. Faz ou não faz? Faz a diferença. Aqui o Michael é daquele que... o Michael é daquele que ele come a capa da gordura 3 dedos, né, Michael? Não é? O Will é 4. O Will é só da australiana, só. Você pode ter a melhor picanha, aquela como é que é o nome do boi japonês lá? O Wagyu. Meu irmão, não sei nem falar, muito menos quanto custa. Eu sei que vai deixar um rim lá. Você pode ter a melhor peça de picanha, você pode ter o melhor churrasqueiro. Que no meu caso aqui na igreja, desculpa os outros, mas é o Will. Até porque os outros não me convidaram para comer o churrasco deles ainda. Então, eu só conheço aqui o churrasco bom mesmo do Will e do Luiz. Os outros ainda não me convidaram. E teve uns que me convidaram, mas era ruim. O Márcio ele tem um churrasco, uma costela diferente. É que ele não está aqui para fazer a moral dele, daí tem que fazer de quem está, brincadeira. O povo já vai ficar bravo comigo. Você pode ter o melhor churrasqueiro, você pode ter a melhor picanha. Se não tiver sal, fala, nossa, que negócio sem graça. Porque o sal faz você é o sal da picanha. Dá glória a Deus aí. Se você não fizer a diferença, para que você serve? Então, quando Jesus fala que amar o inimigo é importante, é porque quando nós amamos o inimigo, nós fazemos a diferença. Amar o inimigo é não julgá-lo, não criticá-lo, não oprimi-lo. Amar o inimigo não é você trazer ele para perto, mas é perdoá-lo. Amar o inimigo é você não carregar ele nas suas costas com as suas mágoas. Ele diz: ame aquele que vos persegue. Amar aquele que te persegue é você não cumprir o que ele faz com você. Eu sei que é difícil, mas esses são os princípios que Jesus estabelece em nossas vidas. Então, mais uma vez, assim como semana passada Deus nos trouxe a compreensão dos dois lados da mesma moeda. O quanto nós, Fernando, estamos amando dentro de casa e o quanto nós estamos amando fora de casa. Existem situações que não existe recompensa, porque Jesus diz: se você ama só os que te amam, que recompensa tem nisso? Logo eu entendo uma coisa, professor Michael: se eu amar o que me persegue, então tem uma recompensa. Você entende isso? Fica claro? Cristiano, se ele diz que amar o próximo não tem, amar quem te ama não tem recompensa, então eu entendo que quando eu amo aquele que me persegue, existe uma recompensa. E tem gente que não está vivendo as recompensas, não está vendo os céus se abrirem, não está vendo o céu se manifestar. Por quê? Porque ele não é diferente de todas as outras pessoas que não professam Jesus. E é por isso que as coisas não estão